Fala, visionários! Sabor e tradição e a melhor costela de chão da região da Cantareira está no restaurante e empório Cantinho da Serra, né, Wesley? Exatamente, fica na Serra da Cantareira, um ambiente maravilhoso, onde você pode trazer a sua família, os seus amigos, e vou enfatizar, é a melhor costela fogo de chão que eu já comi na minha vida e eu recomendo para todos os visionários. Se você não conhece, vai lá conhecer, visionários. Fala, visionários do Dupla Visão Podcast. Esse é o episódio, David Rangel, 27. 27º. E essa piadinha Nunca vou parar. Sempre tem muita graça. É porque eu sou muito engraçado. Né? Meu irmão, parafraseando, sempre que o convidado vem de uma linha de conhecimento tua, eu quero parafrasear dizendo que eu estou muito honrado com o convidado que está aqui na nossa mesa visionária. É alguém que eu tenho máxima admiração, máximo respeito e é alguém que eu me inspiro para caminhar e seguir os passos daquilo que eu almejo, que é comunicação, palestrar, impactar vidas. Esse convidado, David, ele é um instrumento nas mãos de Deus nessa arte. Top então, demais. Eu me sinto muito lisonjeado com esse convidado, David Rangel. Mas olha, Wesley, você não pode falar o nome dele ainda, Wesley, porque a gente tem algumas coisas, Wesley, para poder apresentar antes de falar do convidado, entendeu, Wesley? Entendi, pô. Então é o seguinte, antes de tudo isso, Wesley, vamos falar do nossa caneca do Visão Podcast. Sensacional. A Pessoal, caneca visionária. Adquirindo essa caneca, você está abençoando o nosso trabalho aqui também, fortalecendo para que a gente possa melhorar a nossa estrutura, a nossa entrega, fazer mais produtos e você estará participando também, ano que vem, junto com o Live Pix, do nosso sorteio. A gente vai fazer um kit muito especial para sortear para os visionários que colaboram com a gente, que incentivam a gente a continuar aqui. Certo, Wesley? Perfeitamente. E também eu quero trazer aqui a nossa audiência aqui para, além de apoiar, comprando essa caneca aqui para nós melhorarmos cada vez mais esse projeto maravilhoso, eu quero dizer também que tem uma forma gratuita e maravilhosa. É o seu incentivo no clique em curtir, compartilhar, se inscrever num canal do YouTube para você ter acesso a todos os conteúdos. Comentar nos vídeos. Comentar nos vídeos e também nos seguir no Instagram. Galera, isso é precioso para nós, né, David? Exatamente. E também tem mais uma forma de apoio que é o Live Pix. Exatamente. O Live Pix, junto com a aquisição da caneca, você automaticamente já participa dos sorteios que a gente vai fazer o ano que vem. E aí, Wesley, tem uma coisa que eu tô percebendo, o Instagram tá crescendo muito rápido. Verdade. Mas essa galera não tá se inscrevendo no canal do YouTube. É verdade, cara. Então, assim, nós temos hoje 1/3 só dos seguidores do Instagram no YouTube. Então, galera do Instagram, vou pegar esse corte e mandar pra vocês aí. Tomem vergonha na cara, visionários, e venha seguir a gente também no YouTube. Que esse seja um ponto, um marco para que a galera do Instagram que tá aí sendo impactada possa também colaborar e se inscrever no Instagram. O link tá na bio, galera. É Fechou, só galera? clicar e seguir e se inscrever. Nossa gratidão máxima. E agora... Wesley, Diga. calma. A gente vai fazer uma pausa só para poder apresentar nossos patrocinadores, Wesley. E aí a gente já volta, Wesley, para falar do nosso convidado. Fechou, Wesley? Até já. Daqui a pouco vocês vão entender. Fala, visionários. Quer economizar até 95% na sua conta de energia? Cara, usa a tecnologia a teu favor. Hércules Energia Solar é referência em Franco da Rocha e região, franqueado da Energy Brasil, né, Wesley? Exatamente. Você também pode, em vez de pagar o valor da sua conta, você pode estar pagando o financiamento 100%. Facilidade, né? Exatamente. Na hora de pagar, na hora de adquirir todo o equipamento, instalação com agilidade,
nós recebemos o Hércules aqui e ele falou que em 45 dias, no máximo, você tem toda a instalação feita na tua casa e já começa a economizar. Então não perde tempo e entre em contato agora com o Hércules Energia Solar. Ney Auto Center, a melhor mecânica de Francisco Morato e região, onde tem muita confiabilidade, qualidade. E o melhor atendimento, né, Wesley? Exatamente. O teu carro merece esse atendimento de qualidade e essa confiança. Estamos de volta, visionários, e agora vocês vão entender desse mistério aqui de tanto... Ô, bicho, por que você tá me chamando tanto pelo nome Wesley? Mas, rapaz, explica pra mim aí, velho. Cara, é assim, ó. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui. Não vai me dizer? Não, alguém que você admira, alguém certo. que você quer seguir os passos. Certo. E é alguém tão importante na sua vida que até o nome é igual. A conexão é tão grande. Até o nome é igual. Então eu quero apresentar aqui para os nossos visionários Wesley Lins. Seja muito bem-vindo ao Dupla Visão Podcast, meu irmão. Rapazes, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Eu já estou super descontraído aqui. Eu já tinha assistido a alguns episódios dessa série que vocês estão fazendo, maravilhosa. E a gente fica sempre um pouco apreensivo quando a gente vai num lugar novo, né, fazer um podcast pela primeira vez, no estúdio que a gente ainda nunca foi. Mas aqui, a forma como eu fui recebido, como eu fui tratado antes, nos bastidores, antes de começar aqui, já me deixou assim totalmente confortável, à vontade e me sentindo parte da família. Essa é a intenção. Né? Vocês são fantásticos, deu liga, né, realmente. Verdade. Né? E muito melhor do que uma entrevista é esse bate-papo, uma coisa descontraída. Então, para mim, é um prazer honroso e uma honra prazerosa estar aqui com vocês nesse dia. Top demais, cara. Sensacional. E olha, eu já comentei aqui um pouco antes, mas quero dizer diretamente aqui para você, para nossa audiência aqui, que, cara, você é um espelho, é um modelo de um ser humano, de alguém que faz uma atividade em que a vida inteira eu me vi fazendo e só sonhava. Mas que agora eu estou galgando passos no caminho do meu propósito e transformar os sonhos em realidade, né? Então, quero potencializar a minha comunicação, quero palestrar, quero que Deus me use muito forte para impactar vidas, assim como você já faz com maestria. Porque o Wesley Lins é uma referência, né? É uma referência como palestrante, como comunicador, né? Então, assim, David, é uma honra, assim, muito especial, cara. Eu me sinto muito, muito inspirado. Só que imagina, aqui diante de mim, na mesa visionária, podendo trocar e ajuntar ao que nós três aprendemos aí sobre a vida e poder transbordar em vidas, hein, David? Top demais, cara. Top demais. Eu fico muito feliz, assim, de estar presente nesta realização sua, porque eu sei o quanto que isso significa, o quanto que isso representa para você. E aí, você me deu a oportunidade de estar de camarote assistindo toda essa realização de camarote acontecer, nada, né? Você faz parte. E o Wesley, agora o Wesley Lins, eu queria saber, meu irmão, suas origens, você é natural de onde, filho de quem, pai de quem? Conta um pouquinho das tuas origens aí. É bom, né? Porque o pessoal que nunca viu já fica vendo logo o lado profissional do que faz, não é tão legal. Acho que o legal é justamente isso, né? Antes, né? Qual é a origem, né? Perfeito. Porque, como você estava falando, né? Deus atrai pra gente as coisas que a gente está precisando, mas principalmente as pessoas, né? E Deus, ele une as pessoas com o mesmo propósito, inclusive Deus une também os Wesleys. É verdade. Né? Eu só, antes de falar um pouquinho de mim, eu participei de um evento que tinha 3 Wesley. Não é comum ter Wesley em todo lugar, é verdade. Né? Não, mas o Wesley mais top que eu já vi hoje, até hoje foi o Wesley Rangel. Porque o Wesley é com W,
H-E-S-L-L-E-Y. Exatamente. Eu falei, esse é meu diferenciado. Deus. Eu já tinha visto Wesley com U, com I, com 2 L's, mas desse jeito assim, completo, desse jeito, né? Por isso que Diferenciado. é um artista, né? É diferenciado. Para quem não me conhece, eu sou o Wesley Lins, sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, me criei no Rio de Janeiro, mas eu já vivo no estado de São Paulo já há alguns anos porque eu vim a trabalho e por aqui eu fiquei. Eu sou filho de nordestinos, meu pai de Canhotinho, minha mãe de Garanhuns, e meu pai como militar foi transferido para Santos, onde conheceu minha mãe, casou, depois foi transferido para o Rio de Janeiro, onde eu e meus irmãos nós nascemos. Eu sou o filho mais velho de 4, onde a menina é a caçula. Ela é a única que continuou morando no Rio de Janeiro. Isso é mais raiz. E aí depois do falecimento do meu pai, minha mãe veio morar em São Paulo com a gente, meus irmãos já estavam aqui, e tem um filho só, e esse filho casou e já me deu 2 netos. Ah, Que benção, hein? massa. Eu tenho um neto com 6 anos e uma netinha com 1 ano e meio. Então eu tive a oportunidade de ser avô ainda novo, para dar tempo de curtir, né? Bastante com eles. Ai, 2 vezes. Sensacional. E uma coisa que é interessante, que quando a gente é avô, eu estava até comentando isso lá fora, antes de entrar aqui, tudo aquilo que a gente não deixou os filhos fazerem, a gente deixa os netos fazerem. Passa um pano até, né? Passa o pano, ajuda, encobre. Mas é incrível. E é maravilhoso. E é maravilhoso. Essa é a minha origem, onde eu nasci, onde eu cresci. E cheguei em São Paulo por causa do mundo corporativo, onde eu trabalhei 30 anos da minha vida. Trabalhei nas maiores multinacionais. E foi dentro desse mundo corporativo que eu comecei a dar treinamento, a fazer, de certa forma, palestras, porque tinha que fazer apresentações, tinha que apresentar projetos, falar com diretores, falar com toda a estrutura da empresa, né, as áreas que são ligadas. Então, de certa forma, a gente fazia ali uma palestra. E aí eu falei assim, poxa, eu estou gostando disso, me identifico com isso. E aí os treinamentos, eu ficava feliz em ver as pessoas conseguindo se desenvolver, eu ajudando a capacitar. Eu já tinha tido no passado uma experiência de dar aula em concurso público, que eu estudei 3 anos no Colégio Militar do Exército, fiz o ensino médio lá. E eu saí com uma boa base de matemática, física e química. Aí quando eu saí, eu fui ser professor em cursinho preparatório para concurso público militar. E aí eu vi que eu levava jeito para explicar, para ensinar, e depois no mundo corporativo eu comecei a ter a oportunidade de treinar, desenvolver, palestrar. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu descobri qual é o meu propósito. E quando você descobre qual é o seu propósito, quando você descobre aonde que os seus dons se encaixam, aí você não consegue fazer outra coisa. Aí foi quando eu saí do mundo corporativo para viver disso e viver para isso. Peguei os meus dons, minhas habilidades, meus talentos, que é de falar, de comunicar, de dar palestra, dar treinamento, fazer mentoria, processos de coaching. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou abrir uma empresa. Como eu tenho muita experiência no mundo corporativo, eu abri uma consultoria, que aí eu entro nas empresas, eu faço um diagnóstico e vejo o que a empresa está precisando. E minha consultoria ficou focada em recursos humanos, direcionada em recursos humanos. E ali eu tenho a oportunidade de ver o que a empresa precisa para desenvolver e capacitar as pessoas, as equipes, a liderança. Não só desenvolver a liderança, mas preparar desde a base as pessoas, as equipes, para que possam um dia atingir, galgar os passos de uma liderança. E aí eu comecei a me identificar muito com esse trabalho. Então eu mesmo presto a assessoria. Depois da consultoria, eu faço assessoria naquelas áreas que as empresas estão precisando, que é capacitar pessoas, desenvolver pessoas, fazer equipes de alta performance, desenvolver, capacitar lideranças. Mas tudo isso não é baseado em oba-oba, não é baseado em motivação. A motivação ela é legal, principalmente para convenções de venda, onde tem lançamentos de produto, tem que dar aquele gás na equipe de vendas, deixar todo mundo motivado. Isso é bom, isso é interessante, mas não é isso que transforma. O que transforma é realmente o conhecimento. E o conhecimento aplicado com as bases em que eu trabalho, que é inteligência emocional e neurociências ligadas ao comportamento humano,
Aí você consegue fazer equipes de alta performance, você consegue desenvolver e capacitar lideranças, porque a gente trabalha a transformação e não a motivação. Perfeito. E aí foi nesse mundo que eu comecei a me desenvolver. Tem 8 anos que eu saí do mundo corporativo, abri minha empresa de consultoria e presto esses tipos de serviço. Eu faço esse diagnóstico e eu trabalho com treinamentos, trabalho com palestras, trabalho com mentorias, trabalho com processos de coaching, tanto individual quanto em grupo, e eu fui me capacitando para isso. Eu já tinha alguns cursos, porque tudo aquilo que eu gostei de fazer, tudo aquilo que eu me vi fazendo num futuro, eu fui buscando o quê? Capacitação. Igual o Wesley Rangel, na época que a gente se conheceu em São Caetano, Exato. eu acabei uma palestra e ele veio falar comigo. Ele falou assim, ó, eu tô no mundo da comunicação, eu quero palestrar, é o meu sonho. E aquilo ficou guardado. Ele falou com tanta emoção, com tanta vida, Verdade. que aquilo ali tocou e virou uma semente no meu coração. Olha só. Tempo se passou, eu tive uma oportunidade de doar um ingresso para uma formação de palestrantes em Alphaville. Qual foi o primeiro nome que me veio na cabeça, David? Wesley Rangel. Olha só. E não é só porque é xará. Eu conheço muita gente. Eu poderia ter dado Nossa. esse convite, esse ingresso para esse curso de formação de palestrantes para qualquer pessoa. Verdade. Né? Mas a forma como eu fui abordado, como ele conseguiu lançar, talvez sem intenção, sem imaginar, aquela sementinha germinou no meu coração. Nossa. E aí foi quando eu lembrei do Wesley Rangel, passei para ele o convite, ele participou lá de um concurso de palestrantes, né? E conseguiu lá um troféu. Se destacou muito. Se Na destacou. final, né? Eu falei, isso não foi à toa. Olha só. Acertou. Acertou. Então, quando nós estamos identificando o nosso propósito, quando a gente sabe o que gosta de fazer, que leva jeito para fazer, a gente predispõe a fazer isso, e como Wesley Rangel, tem que falar o sobrenome, né, para não confundir comigo mesmo, né? Quando o Wesley Rangel estava falando aqui antes, quando a gente coloca o pé, em outras palavras foi isso, Deus coloca o chão. Perfeito. Por que as pessoas não atingem o objetivo? Por que as pessoas não alcançam o propósito? Não estou falando nem de sucesso ainda. Eu estou falando da caminhada. E a caminhada no propósito, primeiramente, nós temos que agir. Nós temos que dar o primeiro passo. E aí Deus vai colocando o chão, vai trazendo as pessoas, vai unindo não somente as pessoas, mas os propósitos, e vai trazendo para perto da gente aquilo que a gente precisa. O Wesley Rangel teve o irmão David, Rangel. que foi tocado por Deus Perfeito. para apoiar, patrocinar, financiar e trabalhar junto, Dar as mãos. dar as mãos. E em contrapartida, o Wesley Rangel tem agregado na vida do David, na parte de comunicação, na parte de motivação, de engajamento, aquela questão de estar realmente de mãos dadas. E isso tudo não acontece por acaso. Isso tudo só acontece porque nós agimos. Perfeito. Tem até uma frase do Paulo Vieira, um dos meus mentores, que ele diz o seguinte, até o nome de um livro dele, tem poder quem age, Nossa. que é o poder da ação. Perfeito. Então, nesse livro O Poder da Ação, fala muito sobre isso. Tem poder quem age, quem dá o primeiro passo, né? Quem pela fé coloca o pé na estrada, sem nem ver a estrada, e Deus coloca o chão. E aí as coisas começam a acontecer. Só que muitas pessoas ficam perdidas, por quê? Porque não sabem qual é o seu propósito, nunca colocaram em prática seus dons, talentos e habilidades, às vezes não sabem para que eu sirvo. Olha só. Para que eu vim ao mundo? Por que eu estou aqui? E isso tudo começa um pouquinho antes. A famosa pergunta, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? O que eu vim fazer aqui? Aí são pessoas que começam a fazer uma faculdade, não param, desistem, aí vão fazer outra faculdade, aí vê que não é aquilo, aí vai fazer outra faculdade, mas as pessoas estão querendo fazer logo, sem antes saber o essencial, quem eu sou. Qual é a minha identidade? O que eu gosto de fazer? Para depois descobrir qual que é o propósito. E eu trabalho com isso. Eu tenho um treinamento chamado a Jornada do Autoconhecimento, onde a pessoa ela vai se descobrir verdadeiramente quem ela é, como ela está, porque existe uma diferença em quem você é e como você está. Perfeito.
Porque nós somos alguém, mas dependendo do ambiente onde nós estamos, a gente se comporta para atender as demandas daquele ambiente. Eu, na minha casa, eu tenho um comportamento. Eu, quando trabalhava nas empresas, eu tinha um outro comportamento. Eu não deixo de ser quem eu sou, mas eu me flexibilizo para atender as demandas de diversos meios. Quando eu estou na igreja, eu me comporto de uma forma diferente, porque para atender essas demandas. Não que eu seja uma pessoa de duas caras, não que eu sou a pessoa Maria vai com as outras, mas o que eu faço? Eu me flexibilizo, porque nós temos essa capacidade e temos que ser assim, para poder atender às demandas do meio. É claro, tudo isso dentro de valores, de ética, de moral, de legalidade, sem fugir disso daí. Mas a gente tem essa capacidade. Então, quem você é uma coisa. Como você está, até por causa das situações que você está vivendo, você pode se comportar de maneira diferente. Então, nesse treinamento da jornada do autoconhecimento, a gente tem testes, inclusive, para a pessoa fazer. Então, ela começa a se descobrir quem ela é, como ela está, como ela se comunica, qual é o estilo de liderança dela e como que ela toma as decisões, como que ela processa as informações para tomar decisões. Então, tudo que existe no mercado, de várias metodologias diferentes, eu juntei tudo, coloquei nessa jornada do autoconhecimento, e esse é o grande primeiro passo para a pessoa descobrir quem ela é. E dentro dessa jornada ela começa a descobrir a identidade dela. E ela começa a ver, poxa, essa pessoa que eu sou, o potencial que eu tenho, começa a perceber as habilidades que ela tem, e aí dentro da identidade começa a ver quais são os dons que Deus deu para ela, e a gente começa depois um segundo trabalho de direcionamento do que ela pode fazer dentro daquilo que ela faz melhor. E aí, aos poucos, ela vai começando a descobrir qual é o propósito dela. Sensacional. Não é à toa que pessoas nascem com inteligências diferentes. Quando eu era pequeno, eu achava que uma pessoa que não conseguia fazer conta de matemática, que não sabia escrever direito, que não conseguia armazenar informações, eram pessoas burras. Na escola a gente escutou muito isso. Você é burro, menina. Até dentro de casa. Às vezes os pais, né, chegam para um dos irmãos. Você é mais burro que seu outro irmão. Esse moleque é retardado. É retardado, né? Só que acontece que todos nós podemos ser burros em assuntos diferentes, porque nós não temos o acesso de entendimento a tudo. Verdade. Por causa das inteligências múltiplas. Perfeito. Então tem pessoas que a parte de QI, a parte cognitiva, é uma das inteligências. Né, que é a sua capacidade de raciocinar. Só que existe uma outra inteligência, que é a inteligência espacial, tem inteligência musical. Então são vários tipos de inteligências. Pode ser que uma pessoa não seja capaz de fazer contas ou fazer contas muito rápido, mas ela tem uma habilidade incrível de aprender a tocar qualquer instrumento sem mesmo ir para um conservatório. Perfeito. E aí a gente começa a ver, caramba, aquela pessoa super inteligente para música. Aí aquela pessoa que raciocina muito, que faz conta, se você der um instrumento na mão dela, se colocar com um professor para ela aprender a tocar, pode até ser que ela consiga tocar, se ela não tiver inteligência musical, ela nunca vai conseguir tocar de ouvido. Ela só vai tocar por partitura. E eu vejo que Deus, ele é tão perfeito que ele proporciona essa diversidade que é exatamente proposital para que haja os complementos que uma pessoa é boa aqui e que lhe falta aqui, né? Então, é muito interessante a questão de você ter a clareza das respostas e dos porquês, porque assim, a maioria das pessoas, Wesley, elas vivem uma grande parte da vida e até uma vida inteira com dúvidas que nunca foram respondidas. Então, com um direcionamento de alguém que já testou, que vive isso, que faz e acontece, fica aí, visionários. Um grande caminho, uma grande porta para vocês que têm muitas perguntas, qual é a minha identidade, o que eu vim fazer aqui. Cara, eu ouço muito isso, David. Eu ouço muito de muitas pessoas não saber a sua identidade. Cara, o que eu sou, as pessoas não sabem o que ela é boa. Entende? Verdade. Então, parafraseando você, um dia desse você comentou, se você não consegue sozinho entender ou saber sobre aquilo, consulte
um profissional que sabe. Perfeito. Porque se ele sabe, ele já tem os métodos que ele usa, que ele já usou, que ele desbloqueou e que é real. Não é frasezinha bonita, não é, como você falou, não é palavras ao léu. Não, Uhum. palavras cheias. É conteúdo real. E eu comprovo isso. Porque eu tenho ido a campo, eu tenho ido para várias imersões, para várias palestras, eu tenho ido buscar fortificar a minha identidade, entender cada vez mais o meu propósito e tem feito real sentido na minha vida. Para eu chegar ao ponto de estar vivendo aqui de comunicação como eu estou fazendo aqui, eu ouvi alguém dizer algo que eu nunca tinha ouvido, por uma ótica diferente. E sabe o que eu fiz? Inclusive incentivado pelo David. Wesley, vá para o local onde essas pessoas que são especialistas, que já estão vivendo isso, estão fazendo, que você vai entender melhor o teu caminho. E aí, meu irmão, vai abrir um portal para você poder finalmente viver o teu propósito. É verdade. O que você falou é justamente isso, é mudar de mesa. Boa. Quando você almeja resultados maiores, quando você almeja se desenvolver, quando você almeja se capacitar mais, e você vê que onde você está não está tendo condições de fazer isso, o único culpado de você não se desenvolver é você mesmo. Perfeito. Porque você não sai da mesa, você não levanta. Então Perfeito. você tem que ir para uma mesa onde tem as pessoas que você quer ser. Eu aprendi em uma dessas imersões, inclusive a última, né? Que eu participei do Método Êxodo do Walter Moraes, algo que ficou no meu coração, que falou assim, ó, você está em 2 cenários na vida. Ou você está na arquibancada assistindo quem está jogando em campo, ou você é comentarista, ou você é sonhador, ou você é um admirador de quem está fazendo gol, ou você está em campo, jogando, chutando, errando gol, acertando na trave e fazendo gol. É verdade. Então, assim, essa palavra, cara, ficou no meu coração. E o que a gente faz quando a gente tem algo precioso? Entrega. Compartilha, entrega. Como que é, David? Não retenha, Não retenha. transborde. Pegando esse gancho, meu irmão, eu quero fazer essa pergunta pra você. Conte uma história de alguém que te marcou e que você ajudou na transformação dessa pessoa. Que alguém te relatou e que, assim, ficou na tua memória. Ao longo da minha trajetória, eu tive a oportunidade de vivenciar alguns momentos desses. E foram justamente esses momentos de eu ver o resultado nas pessoas, no desenvolvimento, na capacitação delas, em quem elas se tornaram, através de uma semente que eu lancei, de um treinamento que eu fiz, de um processo de coaching ou mentoria, e algumas pessoas se desenvolveram tanto que me marcou. E isso começou dentro das próprias empresas, depois na minha consultoria, e até com algumas pessoas que andam comigo. Uma dessas pessoas é o Denis Carvalho. O Denis de São Caetano? Denis de São Caetano. Legal, conheço. Um abraço, Denis. Gente boníssima. O Visionário. Visionário. Ele é um exemplo de visionário. Sabe aquela pessoa? Denis, queremos você aqui na mesa visionária, tá? Você é um dos nossos. Vamos enviar esse conteúdo aqui para ele ver e vamos ajustar uma data que nós fazemos questão de ter a sua contribuição, a sua história aqui, irmão. Um grande abraço. Pode continuar. Agora que eu me toquei que você conhece o Denis também. E o Denis começou a andar comigo. O Denis foi aquela pessoa que saiu de uma mesa para sentar numa outra, que eu tava. E não foi eu que fui atrás dele, ele que foi atrás. Opa. Assim como o Wesley Rangel fez, eu acredito que o David também já fez em vários momentos da vida dele, porque você não chegou onde você está por um acaso. Você foi atrás e Deus foi abençoando, Deus foi colocando. Então, o Denis, há 14 anos atrás, mais ou menos, já tem um tempo, né? 14 anos é um tempo que passa rápido, hein? Muito rápido. Daqui a pouco o pessoal vai descobrir a minha idade, já tem neto, né? Um dos amigos mais recentes tem 14 anos já de convivência ali. Ele que chegou até mim. E aí começamos a conversar, e aí eu comecei a ver nele um potencial.
Ele estava querendo, sedento de conhecimento, de se desenvolver, de se capacitar cada vez mais. Ele já era um empreendedor, ele já trabalhava por conta própria. Hoje ele tem a empresa dele junto com a esposa, a Paula. E os dois são exemplo de superação. Eu tive a oportunidade de ministrar vários treinamentos, não só para ele, mas para a equipe dele de vendas, que ele tem uma equipe de vendas hoje. E ele foi uma das pessoas que investiu. Ele investiu dinheiro, ele investiu tempo, e eu reconheço muito isso. Muito. Então, a minha forma... Acreditou para valer. Acreditou para valer. Eu falei assim, não, nesse eu tenho que investir. Sabe aquelas pessoas que a gente olha assim e fala, naquele ali eu tenho prazer de investir. E não é só por causa do trabalho, do profissionalismo, porque eu vou ganhar dinheiro. Não, é porque você vê um potencial. E aquela coisa do transbordo. Eu falei assim, não, eu vou me doar um pouco mais. Então, através desses treinamentos que o Denis e a Paula, eles absorveram, começaram a se desenvolver e capacitar, eles queriam mais. E até hoje eles estão mudando de mesa. Porque eles aprenderam que nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente mais conviveu. Perfeito. Ou convive. Então, se eu não estou gostando dos meus resultados, eu tenho que ver quem que eu estou me conectando, com quem que eu estou andando todo dia. Isso é real, hein? Isso é real, isso é neurociência. É real. Isso é neurociência. Então, a gente tem que fazer o quê? Bem, eu quero trabalhar minha área de comunicação, eu vou atrás de quem? De quem já está palestrando. De quem está fazendo. De quem está fazendo. E eu vou estar ali, ó. Mesmo que eu não esteja palestrando ainda, mas eu vou estar do lado. Isso. Eu vou estar pegando os trejeitos, o cacuete, participando de eventos, e uns eventos chegam e caem na nossa mão, caem no nosso colo, né? Que eu tive a oportunidade de abençoar a vida, e foi muito proveitoso. Gratidão, irmão. Você marcou a história da minha vida, tá? E eu fico muito feliz. Só quero que você saiba disso. Não só pelo reconhecimento, Tá. mas pela sua dedicação. Obrigado. Eu fui um dia lá, né? Ele palestrou também lá. Eu fui convidado para palestrar no dia que ele estava se formando. Aí eu tive a oportunidade de vê-lo. E ele estava ali absorvendo tudo com aquela energia lá em Tava cima. vidrado, cara, vidrado. Vidradaço. Eu vi aquilo ali como a única e a última oportunidade da minha vida. Você acredita? Se eu não tiver outra, né, vai ser aqui, né? Não. Vai ser daqui que eu vou absorver tudo, não né? tem outra. Eu encarei aquilo ali como profundidade. Eu falei assim, não tem segunda chance. É agora. Real. Não. Eu compartilhei com você, não foi? E essa intensidade que gera energia suficiente para fazer as coisas acontecerem. Porque aqueles que ficam sentados esperando as coisas acontecer, nunca vai acontecer. Nós é que temos que fazer acontecer as coisas. Aí Deus nos ajuda. E tem gente que fica esperando só a bênção de Deus para ir lá e aconteceu, eu vou lá e faço. Não é o contrário. Eu costumo dizer que os medrosos, eles serão apenas coadjuvante da história de sucesso dos outros. Mas ele pode romper isso agora. Você pode dizer, eu era medroso. Eu era, porque agora eu vou ser mais corajoso e eu vou dar o passo. E vou sair da arquibancada e vou pular para o campo. Independente de eu não saber jogar ainda o jogo, independente de eu não ter técnica, independente de eu não ter habilidade, de eu chutar pra fora. Uma hora você vai acertar o gol e você vai acertar e você vai vencer. Eu quero fortificar isso aqui, porque fez sentido pra minha vida, faz sentido pra minha vida e tem tudo a ver com esse papo aqui. E finalizando, né, essa história de uma pessoa, né, lembrei de várias pessoas, Sim. mas eu puxei o Denis Carvalho, que é uma das, não é que é uma das mais recentes, mas é uma das mais constantes. Eu já tive coach que se transformou em coach, depois que passou por um processo de coaching comigo. Ele gostou tanto, a transformação foi tão forte, mas não porque eu fui capaz de fazer essa transformação nele, porque ele se abriu para pegar o conhecimento, botar aquilo em prática e se transformar. Ele fez por merecer. Ele fez por merecer. E aí, hoje, ele é um coach também. Mas tem várias histórias, mas finalizando essa do Denis Carvalho, até hoje, ele continua mudando de mesa, ele continua absorvendo conhecimento, botando em prática, com medo ou sem medo, ele vai lá e faz, sem vergonha, né, de estar com pessoas que antigamente a gente imaginava, poxa, eu nunca vou poder estar do lado daquelas referências, daqueles ícones, né? Hoje, ele convive com pessoas num campo de golfe, e não é qualquer um,
Sim. que está em campo de golfe. Ele tem acessos onde a grande maioria das pessoas nunca nem imaginou estar. Ele consegue... Talvez nem ele. Talvez nem ele, né? Mas foi por causa de quê? Dessa transformação. Nós tivemos a oportunidade de ajudá-lo a trabalhar a identidade, quem que ele era, qual que era o propósito dele. Então, quando a gente quer realmente sair de uma mesa e ir para outra, descobrir o nosso propósito, desenvolver nossas capacidades, nós temos que buscar um mentor. Nós temos que buscar referências. Nós temos que fazer cursos, formações, andar com pessoas que já estão lá. E o Denis foi uma dessas pessoas que fez e continua fazendo isso, né? Então, para mim, é um grande orgulho isso. É ver o resultado de um trabalho em outras pessoas. Isso é muito mais do que dinheiro. Isso é muito mais do que reconhecimento. É o propósito sendo cumprido, capacitar e desenvolver as pessoas. Exatamente. Eu quero só reforçar uma coisa aqui. Se você, visionário, está cansado de perder tempo, se você só dá, como é? Murro em ponta, como é? Murro em ponta de faca? Como é? Murro em ponta de faca. Você pode parar de perder tempo. Porque o tempo é o ativo mais precioso da vida. Muitas pessoas estão ouvindo isso aqui e estão com o lombo aqui, ó, cansado, pesado. Mas por quê? Não tem clareza do seu propósito. Quando você encontra o seu propósito, você faz com leveza e é incrível como o pouco que você... o pouco que seria pouco, na verdade, é muito. Porque, um exemplo, o David tem o dom de cantar aqui. Ele usa... ele poderia estar trabalhando em qualquer uma outra coisa, mas poderia estar gerando tipo um peso e poderia não ser tão recompensador para ele. Mas quando ele vive do propósito dele, mesmo que esteja pesado, como o Edson Rodrigues, ele frisou isso também. Mesmo que esteja cansativo, eu olho para o que eu estou fazendo, olho para o meu amor por isso e digo, eu faria mais, eu quero continuar. Faz sentido, David? Faz total sentido. E assim, o propósito, ele te traz algo que você só encontra quando você tem uma clareza, que é a realização. Quando você entende o teu propósito, quando você entende o teu chamado, você se realiza naquilo que você faz. Com certeza. E aí eu percebi nas tuas palavras, Wesley, que inclusive é a minha próxima pergunta para ti, que é o seguinte: para descobrir o teu propósito, para se autoconhecer, o melhor caminho é um método. É você buscar conhecimento em alguém para se autoconhecer. E aí Perfeito. eu queria pegar o gancho dessa fala para te perguntar o seguinte: quais são os principais pilares, a melhor forma de uma pessoa encontrar o caminho dela, né? Mas aí eu queria falar da tua profissão. No caso do Wesley, ou de tantos outros que sonham em trabalhar com comunicação, de ser palestrante, de sei lá, transbordar na vida das pessoas como você faz. Qual é o melhor caminho para a pessoa desenvolver essas habilidades? Presença de palco, comunicação, etc. Os pilares da comunicação também. Certo. Isso tudo daí são conhecimentos que a pessoa precisa ter para colocar em prática até os dons que ela tem. Mas antes disso, ela tem que descobrir quais são os dons, quais são as habilidades, quais são os talentos. E muitas pessoas ficam perdidas. Então, qual é a melhor forma da pessoa poder romper com isso e começar a viver o propósito, chegar lá? É justamente investir nela. Porque o tempo vai passando. E como o Wesley Rangel bem falou, não tem preço o tempo. É o que há de mais precioso na nossa vida, é o tempo. Total. Isso não tem preço. Um curso tem preço, um treinamento tem preço, uma palestra presencial tem preço. E uma perca de tempo? Não tem preço, né? Perdeu muito dinheiro ali. Então, é preferível as pessoas deixarem de ser inteligentes
para serem sábias. E como que a pessoa faz isso? Para de aprender com os próprios erros e começa a aprender com o erro dos outros. Eu não preciso errar para aprender. Eu quero fazer uma pontuação, você me desculpa. É que eu ouvi algo precioso esses dias que falou assim: pare de aprender com os seus próprios erros para aprender com... Você falou para aprender com os erros dos outros, mas na frase que eu ouvi, falou assim: vá aprender com os acertos de quem faz. Eu acho que eu posso ressignificar e agregar algo aí nessa fala que você falou. Sim. Talvez você possa retirar o aprender com os erros dos outros e colocar... Não. Por exemplo, nós não estamos falando aqui sobre aprender com quem está fazendo, com quem está vivendo, com quem tem resultados. Uhum. Então eu quero ressignificar aqui, quero pedir a licença com humildade para ressignificar essa frase e colocar: vamos aprender com quem faz, com quem tem propriedade. Como você, um mestre nessa área aí. Gostaria de agregar isso. E é uma forma diferente de ver. E até mais positiva, neurologicamente falando. E é o nome do podcast, né? Dupla visão. A perspectiva... O bom exemplo arrasta. A perspectiva pode ser diferente, mas o propósito, o objetivo é o mesmo. Perfeito. Aê. Capacitar e desenvolver pessoas. Perfeito. Se eu colocar o número 6 aqui na minha frente, para você ele vai parecer um 9. Isso. Então, assim, acredito fielmente nisso. Que as visões, elas precisam ser diferentes mesmo, né? Até para uma... Até somar. E ela conecta com pessoas diferentes, né? O conhecimento. Então, resumindo, se a pessoa ela quer viver o propósito dela, que ela quer descobrir qual que é a missão dela de vida nessa terra, se ela quer descobrir quais são verdadeiramente os meus talentos, os meus dons, minhas habilidades, contrata um mentor para que possa te dar a direção. Você, num tempo muito curto, essa pessoa pode se capacitar, se desenvolver e alcançar resultados extraordinários, que é muito mais rápido do que ficar aprendendo, batendo a cabeça, dando murro em ponta de faca, aprendendo com os mesmos erros, com os próprios erros. Sozinho. Hein, David? Quantas pessoas? Eu vou falar de mim. Quanto tempo da minha vida eu passei buscando eu mesmo encontrar, eu mesmo resolver e etc. Até um dia em que me caiu a ficha, cara, sobre isso, vá aprender o que você não sabe com quem sabe, e você vai encurtar o caminho para chegar onde você quer. Uma das pessoas que me fortificou isso foi você, meu irmão. Exatamente, eu sempre falo, Wesley, para os meus amigos, né? Meus amigos, meu irmão, meus familiares, as pessoas próximas, que é o seguinte: a partir do momento que você começar a valorizar o conhecimento do outro, pagar o preço para aprender o que o outro tem para te oferecer, para te ensinar, você rompe e para de andar em círculos. Isso, perfeito. Quebra a mediocridade. Conselho, né? E eu acredito que o teu papel nisso, o papel dos profissionais da tua área é fundamental. Se você puder até falar um pouco mais sobre isso. Uhum. E pegando esse gancho, quando você falou, existem pessoas que estão na arquibancada assistindo o jogo e tem pessoas que estão jogando. Quem está na arquibancada e ama jogar, ela vai ter que investir nela para se desenvolver, para estar lá em campo. Boa. Isso é fato. Boa. Igual as pessoas que querem se desenvolver para viver do propósito. Elas têm que investir nelas. Tem pessoas que não querem investir muito ou não podem investir muito naquele momento. Mas o importante é que invista. É muito melhor estar jogando num time de várzea, de terceira divisão, do que estar na plateia assistindo. Porque nunca vai saber o gosto de fazer um gol. Você não tá jogando, meu irmão. Verdade. E aí a diferença... mas quem que está jogando num time de primeira linha, de segunda linha, de terceira linha, de várzea? É a quantidade de investimento que aquela pessoa fez. E não é só investimento financeiro, não. Quantidade de prática também. É investimento em treino, é investimento em tempo de jogo em campo. Você vê que os melhores
os melhores jogadores que fazem mais gols são justamente os que treinam mais chutes a gol. Perfeito. Desenvolvimento dos fundamentos. O goleiro, né, que agarra mais são justamente aqueles goleiros Quem que mais ficam pratica. mais tempo praticando ali. Bota a galera para chutar aqui no gol que eu vou ficar. Aí acabou o horário do treino, a pessoa continuou lá. Então, hoje, os ícones que nós temos, não só no futebol, mas no esporte, foram aqueles que mais treinaram, foram aqueles que mais fizeram cursos, são aqueles que realmente investiram mais neles, investiram tempo, investiram treinamento, investiram cursos, contrataram personagens, né? Personal trainer, vários tipos de personal, nutricionista, né? Então, na vida pessoal, para que a gente possa realmente viver do propósito, nós temos que investir em nós mesmos, para que nós possamos aprender quem nós somos, como nós estamos, a jornada do autoconhecimento. E depois disso daí, quais são as minhas habilidades, qual é o meu propósito, como eu coloco isso em prática. E hoje não tem desculpa, Wesley Rangel, para as pessoas que estão sentadas falando assim, eu não tenho oportunidade, eu não tenho dinheiro. A internet está cheia de conteúdo gratuito. Mas Wesley, eu não vou ser o palestrante mais famoso fazendo esses cursos gratuitos, mas pelo menos você vai ser um palestrante. Perfeito, cara. Então não tem desculpa. Certa vez, um senhor, bem velhinho, estava numa cadeira de balanço, na frente da casa dele, numa rua de terra, uma cidade bem distante da capital, mastigando um matinho assim no canto da boca, balançando ali no entardecer, e do lado um cachorro. O cachorro deitadinho do lado dele, e o cachorro só uivando. Au! Au! E aí passou um cidadão, olhou aquela situação, foi embora para o destino. Outro dia, aquele cidadão passa novamente por ali, e vê a mesma cena e o cachorro continuava uivando. E ele, compadecido daquele uivo de dor do cachorro, chegou para aquele senhor e falou, esse cachorro é seu? Esse cachorro é meu. Poxa, eu estou aqui há pelo menos 2 dias passando aqui, estou vendo essa situação. Se ele é o seu cachorro, o senhor não se preocupa em saber o que está fazendo ele doer? Ele latir de dor, de uivar de dor? Ele falou assim, eu sei, mas eu já sei o que é. E é o quê? Ele está deitado em cima de uma tábua que tem um prego. Pô, mas o senhor deixa acontecer essa situação, deixar o seu cachorro com dor, sofrendo, sabendo que ele está deitado, sentado em cima de uma tábua com prego? Ele falou assim, eu deixo. Porque se não estivesse doendo o suficiente, ele já tinha levantado e saído dali. Então nós podemos aprender muito com essas ilustrações. Total. Se realmente você está incomodado, incomodada com a situação que você está vivendo, você vai levantar e você vai sair desse ambiente de dor para buscar a cura, que seja, para buscar alguém que possa ajudar a cuidar daquele ferimento. E esses investimentos de tempo e dinheiro, eles são proporcionais à realidade de cada um. Uma pessoa está desempregada, não é desculpa para não viver do propósito dela. Ela pega esses conteúdos gratuitos na internet e ela já vai começar uma caminhada. Vai começar, de repente, a monetizar. Aí, com esse dinheiro que tá ganhando, ela já pode investir em cursos melhores, pode contratar algum profissional. Isso para qualquer área da vida. Então, nós colocamos isso aqui de uma forma prática para que as pessoas possam ter essa mesma visão. O intuito do podcast aqui é fazer com que você abra a sua visão. Perfeito. E comece a enxergar como águia. Perfeito. Porque o mundo, a sociedade nos faz viver como uma galinha. A galinha não voa, a galinha cisca, a galinha fica esperando alguém colocar comida, alguém colocar água, e ela fica fazendo só o básico ali, colocando ovo, e os dias passando. Mas todos nós fomos feitos águias. Nossa. Tem um livro meu que se chama Gaiola Não Segura Quem Nasceu para Voar. Uau! Fala sobre a minha transição de carreira. Eu trabalhava numa empresa excelente, era uma gaiola dourada. Eu ia falar sobre isso, acredita? Eu tinha muitas mordomias, regalias, muitos benefícios. Olha que lindo, Deji. E ali eu me sentia
protegido. Eu tinha meu salário no final do mês, eu tinha participação nos lucros no final do ano, tinha o 13º, tinha férias. Eu estava numa gaiola de ouro, eu estava, de certa forma, protegido ali. Eu tinha água limpinha todo dia, eu tinha comida, tinha que limpasse a gaiola. Só que o que estava acontecendo? Eu não estava voando. Quando eu descobri que eu nasci para voar, aí eu não aguentei mais ficar na gaiola. Nossa. Aí eu saí da gaiola e comecei a voar. Foi quando eu descobri que não tinha mais ninguém para me dar comida. Não tinha ninguém para me dar água. E eu vivi isso. Eu tive que ter a coragem suficiente, casado, com filhos, com contas para pagar, com a esposa cuidando de filho, cuidando de pais, filha única. Eu tive a ousadia, eu tive a coragem de sair de uma gaiola de ouro para não ter mais a garantia de uma comida, de uma água, não ter a garantia de um abrigo quando começasse a ventar, quando começasse a chover, e ter que, de repente, me empoleirar em qualquer árvore que pudesse me dar um pequeno abrigo ali, pelo menos para passar a noite, e no outro dia continuar voando para procurar a minha comida. Mas foi justamente em todas essas dificuldades, incertezas, que eu percebi que eu estava voando. Uau! E não tem coisa Glória a melhor Deus. do que você voar. Nossa. Não tinha ninguém que me impedisse de voar na altitude que eu quisesse. Não tinha ninguém que me impedisse ou que me falasse para onde que eu tinha que voar. E isso foi muito maior do que a preocupação de saber se eu vou comer, do que se eu vou beber, ou de trazer sustento para minha família, para os passarinhos lá de casa. E é justamente nessa hora que eu aprendi uma das maiores lições da minha vida. Aprender a viver pela fé. Eu descobri que eu já estava vivendo o meu propósito. Eu estava feliz porque eu estava fazendo o que eu queria, eu estava alçando os meus voos. Só que tudo isso num cenário de incerteza financeira, que infelizmente move o mundo hoje. Só que muito maior do que isso é a nossa fé. É esse dom gratuito de Deus. E foi justamente nessa hora que tudo aquilo que eu ouvia falar de viver pela fé, ou de que muitas vezes eu até preguei sobre isso, nós temos que aprender a viver pela fé. Você teve que viver. Eu tive que viver, porque eu não posso falar aquilo que eu não vivo. Perfeito. Eu não posso ensinar aquilo que eu não aprendi. Perfeito. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Perfeito. E foi justamente nessa hora que eu comecei a aprender o que é viver pela fé. E são 8 anos que Deus tem me sustentado. São 8 anos que eu tenho vivido o meu propósito. São 8 anos ajudando pessoas a alcançarem os seus objetivos, viverem do seu propósito, encontrarem sua missão de vida. E não tem coisa mais bonita, não tem coisa que me emociona mais do que isso. É eu ver o resultado nas pessoas do meu trabalho. E quando eu me emociono falando dessa minha transição de carreira, não é porque eu sinto a dor que eu senti naquela época. Eu me emociono porque eu sinto uma chama ardendo dentro de mim, que é essa chama que me diz, você está no caminho certo. Você está fazendo o que você nasceu para fazer. É a certeza do cumprimento de um propósito. E se você quer viver o seu propósito, se você quer saber qual é a sua missão de vida, eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar como um conselheiro, eu posso te ajudar como um mentor, se você quiser e puder. Eu posso te ajudar como um palestrante. Eu posso te ajudar respondendo mensagem no meu direct. Mas isso se você verdadeiramente está interessado em descobrir o porquê da sua vida aqui nesta terra. Eu acredito, David, e eu tenho certeza, Wesley, que se você está assistindo esse podcast, não é à toa. Não existe acaso. Então aproveita essa oportunidade. Transforme a sua vida.
Viva os seus sonhos. Cumpra a vontade de Deus para você aqui nesta terra, antes que seja tarde. Hoje você tem a oportunidade. Nós estamos aqui dando a faca e o queijo. Basta você acessar, pegar, cortar e não só comer, mas servir as pessoas que Deus colocar no seu caminho. Agora tem um detalhe que Muito bom. eu tenho vivido e que faz muito sentido dentro de tudo que você falou, Wesley. Que pessoas curadas, elas se tornam um instrumento, um canal de cura para outras vidas. É verdade. E quando Deus te ilumina, você ilumina outras pessoas. E quando essa chama se conecta com mais outras chamas, a força do bem, a força da virada de chave, a força da superação, a força do bom exemplo, ela se fortifica cada vez mais. Então, eu convido a todos vocês a romper esse ciclo vicioso de mesmice, de peso, de falta de propósito, de falta de identidade. Procure alguém que está jogando se você está na arquibancada. Perfeito. E mesmo que você esteja no campo, tem muita gente perdida em campo. Consulte o técnico. É isso aí. Consulte aquele que está fazendo. Cara, você quer fazer o gol? Converse com quem está fazendo o gol. Converse com o artilheiro. É isso aí. Resumiu tudo. Irmão, pegando a continuação aqui, eu quero ouvir de você, que já é a sequência de tudo isso, ouvir de você os seus projetos atuais e qual foi o teu maior acerto, a tua maior realização, assim, que você considera na tua vida. Vou começar a responder de trás para frente. Manda. O maior acerto na minha vida foi justamente eu ter a coragem de romper com aquilo que me aprisionava Opa. e começar a viver desenvolvendo os meus talentos e os meus dons. E com isso eu fui tendo mais habilidade, fazendo o que eu gosto. Foi quando eu descobri qual que era o meu propósito. Esse foi o meu maior acerto. Eu tive vários acertos na vida. Eu tive acerto no casamento, eu tive acerto na criação de filho. Só que o maior acerto foi justamente eu começar a viver o meu propósito. Que aí eu posso ajudar a minha família, eu posso ajudar as pessoas que estão andando comigo, que querem andar comigo. Eu posso ser bênção na minha comunidade de fé e ajudar muitas pessoas. Então, isso não tem preço. Eu ganho dinheiro ainda para fazer aquilo que eu gosto. Eu já estava comentando lá fora, nos Que bastidores. diversão, hein? Não tem coisa melhor de você ganhar dinheiro fazendo o que você gosta Perfeito. e ajudando pessoas Meu ainda. Deus do céu. Então esse foi o meu maior acerto. E hoje o meu projeto, respondendo a sua primeira pergunta Boa. agora, Boa. hoje eu tenho um projeto que é uma mentoria. Ela tanto pode ser presencial quanto online. É uma mentoria chamada Ecologia Pessoal. Essa mentoria ela pode ser individual ou pode ser em grupo. Tem pessoas que falam assim, Wesley, eu não tenho condições de pagar uma mentoria individual. Ela é bem mais cara, mas eu tenho a oportunidade de fazer uma mentoria em grupo. A única diferença é que o conteúdo é um pouco menor, só que são mais pessoas fazendo. Mas tem uma grande oportunidade de fazer conexões, conhecer novas pessoas. Nossa, E daí, às vezes, nasce até sociedades. total. Pessoas trabalhando junto. Networking As hoje conexões. é uma das melhores coisas, porque tá todo mundo ali na mesma visão, E acontece, hein? no mesmo propósito. Aconteceu comigo. É águia voando com águia e todos num propósito só, que é evolução e crescimento. Verdades. Então, nós temos que aprender a voar com aves de mesma plumagem. É, boa. Então, essa mentoria em grupo,
ou tanto a mentoria individual, chamado Ecologia Pessoal, é o meu mais novo projeto, onde eu pego todo esse meu conhecimento, eu condensei, compactei, criei uma estrutura, desenvolvi uma metodologia para ajudar as pessoas a saírem de onde estão e terem os resultados, dentro do seu propósito de vida. Tem coisa melhor que isso? Eu vivi isso. Eu passei por esse processo. Muitas coisas eu bati cabeça, dei murro em ponta de faca, errei, aprendi. Outras coisas eu aprendi com outros, eu investi. Então foi um misto de coisas ali, mas tudo isso depois virou uma metodologia que hoje eu estou passando. Eu digo que é o menor percurso entre o ponto A ao ponto B, da onde a pessoa está e aonde ela quer chegar. E é um investimento para o tipo de resultado que é quase que simbólico. Então hoje ninguém tem desculpa mais para não viver do propósito, até começar a ganhar dinheiro fazendo o que gosta, porque não teve uma oportunidade de investir algo relativamente de baixo custo para ter grandes resultados. Então, dentro dessa metodologia Ecologia Pessoal, eu falo sobre o autoconhecimento, eu falo sobre a inteligência emocional, eu falo sobre ferramentas de coaching para atingir resultados extraordinários e sustentáveis. Eu falo sobre processos de desenvolvimento de liderança, mas principalmente colocando tudo isso em equilíbrio, em harmonia. Colocar os pilares da vida em equilíbrio e você ter equilíbrio consigo mesmo, com as pessoas e com Deus. Porque nós somos trinos também. Assim como existe Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Tem muitas pessoas que investem só no conhecimento intelectual, que é a parte física da matéria, do nosso corpo, desenvolve as habilidades, os talentos, até o raciocínio, mas muita razão. Mas as pessoas também são feitas de emoção, porque elas têm uma alma. E elas têm que desenvolver inteligência emocional também. Muitas pessoas hoje já estão tendo esse entendimento. Só que falta a terceira parte de nós, que é o espiritual. Existe hoje, já é matéria em Harvard, inclusive, a inteligência espiritual. Olha. Que não tem a ver com religião. Tem a ver com propósito de vida. Perfeito. Tem a ver com a prática dos seus dons, habilidades e talentos. E é aqui que as pessoas estão precisando investir muito. Então, dentro dessa mentoria que eu trago da ecologia pessoal, é você ter o equilíbrio com você mesmo, você ter o equilíbrio com todas as áreas que você interage e o equilíbrio também na sua vida espiritual e com Deus. Eu não sei qual é o seu Deus, mas as pessoas que não acreditam num ser superior, elas ficam com resultados muito aquém daqueles que têm uma fé. Aqui eu não estou falando de religião, aqui eu não estou falando, né, de A ou B, não estou puxando sardinha para canto nenhum, eu só estou falando que existe também esse mundo espiritual. Nós temos um espírito. Na verdade, nós somos um espírito. Perfeito. Que temos uma alma e habitamos num corpo físico, matéria que quando nós morrermos, Totalmente transitório. vai virar pó, vai voltar a ser terra. Mas o nosso espírito, ele vive eternamente. Então, a ecologia, pessoal, tem esse nome por causa disso mesmo. É a gente estar em equilíbrio com toda essa natureza, a gente aprender a se reciclar, porque muitas pessoas têm traumas, muitas pessoas sofrem amarguras, pessoas que têm crenças limitantes, e isso tudo dá para se recriar. Tudo isso dá para reciclar. Então a ecologia pessoal vai fazer tudo isso desde o autoconhecimento, passando por essa transformação, descobrindo a identidade e principalmente o propósito. Muito bom. Então, se você quer ter essa experiência, entre em contato comigo pelo meu Instagram, eu tenho o maior prazer em te pelo menos apresentar todo o projeto da ecologia pessoal, que é uma mentoria transformadora. Qual o nome que tá pra galera te seguir nas... Vai estar passando aqui Vai no tá, rodapé, inclusive. Ah, então o pessoal já vai editar, ó. Vai direto lá. Igual no eu vejo Instagram. nos vídeos, ó.
segue aqui, ó. Exatamente. E tem gente que fala assim, não, em algum canto dessa tela. Não, é aqui mesmo, é aqui Geralmente mesmo. aqui, ó. Aqui é clique no botão abaixo, né? Nós veio aqui no rodapé, @Wesley Lins Mentor. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, neste momento, curta, compartilhe. Curta, Ativa compartilhe, o sininho. Ativa o sininho. Se inscreva. Se inscreva no canal, ajuda nós. Wesley, Sensacional, cara. eu não posso deixar de passar a oportunidade de falar um pouco sobre isso, e é bem breve também, sobre o que você falou, sobre os 3 corpos, né? Físico, astral e espiritual, né? Que seria corpo, alma e espírito. Você falou bastante sobre inteligência, Uhum. né? Aqui foi bem reforçado isso daí. E eu sou a prova viva de que somente a inteligência física e a inteligência emocional, elas ainda são limitadas. Porque durante um bom período da minha vida, eu estive perdido. E por que eu estive perdido? Porque eu tinha habilidades físicas, eu era bom nos meus fundamentos, né? Eu nasci com um propósito, musical inclusive, e eu não conseguia fazer isso avançar. Prosperar. Aí eu fui buscar o desenvolvimento... Espiritual. Não, ainda não. Ainda não? O desenvolvimento astral da minha alma, emocional. Fui buscar. Só que ainda faltava o espiritual. E você sabe qual é o maior desafio para pessoas que estão presas? Eu vou falar da minha experiência, tá? Da minha visão. Como somos dupla visão. A falta de capacidade de abstrair. Por isso que muitas pessoas não acreditam em Deus. Porque Deus, ele não tem forma. Uhum. Então, quando você tenta colocar Deus dentro de uma personificação antropomórfica, você começa a tentar colocar Deus dentro de uma visão humana, você deixa de crer. E limita Deus. Exatamente. Então, para você conseguir, você que tem alguma dificuldade de acreditar em Deus, em Jesus, na espiritualidade em si, desenvolva a tua mente abstrata. Desenvolvendo a mente abstrata, você vai estar mais próximo da espiritualidade. Porque a mente abstrata, ela é a mais próxima da mente concreta. Então, quando você desenvolve, é um pequeno passo. É um pequeno passo. É buscar mais conhecimento, é buscar aprender com quem sabe mais do que você, é mudar de ambiente. Você vai começar a desenvolver. E aí, abstraia. Larga a mão dessas correntes que te prendem, entendeu? No mundo físico, terra, dinheiro. Não. A gente falou aqui logo antes de começar o programa. Cuide do jardim que as borboletas vêm. Então, quanto mais você correr atrás de dinheiro, de mostrar, de status, disso, daquilo, mais perdido você vai ficar. Porque o propósito, ele não é para isso. Nós estamos aqui para uma missão, uma única missão. Encontrar Deus em nós. Isso é abstrair. Isso é ter fé. E aí você vai se tornar alguém realizado. Eu estou falando de uma experiência própria. Eu vivi isso e a minha vida se transformou quando eu tive uma simples decisão. Permitir que o Espírito Santo habitasse no meu coração. Sensacional. Perfeito. Sensacional. E isso dá autoridade. Obrigado, Deus. Por essa Porque você está falando algo que você conhece. Você está falando algo que você experimentou. É a sua própria experiência de vida que causou essa transformação. Então hoje você tem propriedade para falar. Você não está falando algo de que eu ouvi falar. Eu li sobre isso. Não, você está falando assim, é a minha experiência. E isso te dá autoridade para falar. Aquilo que eu estava falando antes, né? A gente só pode entregar aquilo que a gente tem. Senão, vai ser como palavras ao vento, que vão para qualquer lugar. E você nunca vai tocar aquilo que você não tem coragem e capacidade de experimentar. Faz sentido, meu irmão?
David Rangel, o cantor apaixonado. Eu quero até transformar essa sua frase aí numa ilustração. As ilustrações, elas são poderosas. Perfeito, eu amo isso. Porque a nossa mente, ela tem uma capacidade de armazenar imagens. E quando essa imagem é carregada de algum conhecimento, isso fica perpetuado na nossa memória para sempre. É por isso que Jesus sempre falava em parábolas. Perfeito. Que é que as histórias que tinham um contexto ficassem na cabeça das pessoas, que depois não teriam acesso à leitura, não teria acesso à internet para rever algum conteúdo. Então essas parábolas são poderosas. E eu vou resumir essa sua frase de conhecimento agora, justamente numa historinha dessas. Mas não aquelas historinhas mentirosas, né? Mas numa história impactante. Eu quero que você repita esse seu último contexto. Tá. Você nunca vai tocar, acessar aquilo que você tanto deseja se você não tiver a coragem, a capacidade de experimentar. De colocar o pé no campo para jogar o jogo. É perfeito, né? E é legal porque dessa forma, com essa intensidade, dá para fazer um corte e depois, né? Boa. Então, existem várias histórias, né? Então, sempre que eu estou conversando, alguém fala alguma coisa, eu lembro de uma história que potencializa. Igual aquela história do cachorro. Então, a história, quando você ilustra uma gaiola de um passarinho voando. Certa vez um homem, que na verdade era um rei, ele se vestiu de um cidadão simples enquanto construía o seu castelo. E estava ali os pedreiros trabalhando naquela construção. E ele chegou para um e perguntou: "O que você está fazendo aí?" Aquele pedreiro olhou para aquele homem, até mal vestido, sem saber quem ele era, e falou assim: "Você não está vendo que eu estou construindo aqui um muro? Eu estou colocando tijolo com cimento sobre tijolo e estou construindo um muro. Parece que você não está entendendo o que eu estou fazendo aqui." Ele: "Obrigado pela sua resposta." Andou mais um pouco, lá para frente tinha um outro pedreiro, estava mais feliz, trabalhando. E aí ele perguntou assim: "Com licença, o que você está fazendo?" Aí ele olhou assim para aquele homem, sem nem saber quem era também, não reparou no tipo de roupa que estava usando, não prejulgou, e com toda a firmeza e alegria respondeu: "Eu estou ajudando a construir algo que vai ficar para a posteridade." Ele estava com a mão na massa, ele estava no jogo, diferente, que nem o outro, mas a visão dele era totalmente diferente. Era visionário? Era visionário. E o visionário, ele pode ser um pedreiro ou ele pode ser um rei. O importante é a forma como você enxerga o que você está fazendo. É o como você faz. E não o que você faz. Então isso ilustra muito bem todo esse conteúdo que a gente tem jogado aqui na mesa. E só os visionários vão conseguir enxergar. E muito mais do que enxergar, colocar isso em prática. Podcast também é conhecimento. Perfeito. Ou se é. Meu Deus do céu, o que tá sendo esse podcast aqui, cara? Cara... Bom demais, cara. Wesley. Falta palavras, hein? Falta palavras, hein, David? É muito bom, né? Conversar sobre isso é algo que não dá somente prazer e alegria. Revive na gente momentos de conquistas, de realizações, e quando a gente consegue passar isso para o público consegue ficar com aquela chama ardendo dentro delas. Então essa que faz a diferença, toda a diferença na vida das pessoas. Então é muito bom a gente compartilhar esses conhecimentos para a gente, porque a gente revive isso, mas principalmente para que as pessoas possam ser impactadas
com todo esse conhecimento, com essas experiências, até com essas próprias ilustrações, para ajudá-las a crescerem, se desenvolverem e, principalmente, acessarem o seu propósito e conquistarem os seus objetivos e, muitas das vezes, até ganhar dinheiro com isso. Olha só. Porque, como a gente estava conversando, não tem coisa melhor, né, do que ganhar dinheiro cantando, tocando, Nossa. do que ganhar dinheiro se comunicando, ensinando pessoas a se comunicarem, criando ambientes contribuindo com a transformação como esses. de alguém. E eu fazendo mentoria com pessoas para que tudo isso que aconteceu comigo aconteça com essas pessoas também. E no final a gente ainda ganha dinheiro para isso. É fabuloso. Olha que interessante, né, que me veio aqui agora. Visionário, se ajude, dê um passo e vá buscar esse acesso. Por quê? Quando você se tornar aquilo que você tanto sonha, sabe o que você vai fazer também? Assim como nós estamos fazendo aqui, você vai ensinar outras pessoas, você vai transbordar em outras vidas que não têm esse acesso, que não têm esse entendimento. Mas quando você se torna, quando você consegue viver o teu sonho, você vai ser instrumento para agregar na vivência do sonho de outras pessoas, de mais pessoas. Você vai ser um canal real ligado aos céus de uma verdadeira bênção. Faz sentido, David Rangel? Total. É o famoso liderar pelo exemplo. Correto. É liderar pelo exemplo. Quando você alcança um certo patamar, não estou nem falando de conquista financeira, não. Eu gosto sempre de ressaltar isso, porque quando a gente fala de sucesso, as pessoas ligam sucesso à quantidade de dinheiro acumulada. E isso Não. é só uma parte. Não. É uma parte importante? É uma parte importante. Mas é só um porque, pilar, vamos né? ser sinceros, sem dinheiro, tudo fica mais difícil, tá? Mas o dinheiro não pode, não deve ser o pilar mais importante da tua vida. Não Como inverta a ordem. Como a gente bem frisou aqui, né? Então, liderar pelo exemplo é justamente isso. Quando você alcança uma situação, um patamar, que as pessoas começam a te olhar, a te admirar tanto, que elas falam assim, cara, eu quero ser como você. Isso que você Eu falou quero viver o que você está vivendo. é verdade. É o espelho. É isso que instiga, né? As pessoas Inspira. Isso, mais do que instigar, é inspirar as pessoas a andarem, a Porque caminharem. quando inspira, eu também quero fazer. As pessoas até prestam atenção, ouvem o que a gente diz, mas elas ouvem muito mais o nosso exemplo. Exato. Desde criança, né? A gente sempre imita o E pai, aí imita a mãe. E aí, quando isso acontece, aí finalmente você para de ouvir, mas você passa a entender. E a porta aberta é quando você entende. Aí você escolhe se você vai querer continuar naquele caminho sujo ou você vai procurar um caminho mais limpo e real. Tem uma frase que resume isso que você falou, né? As pessoas, elas não ouvem o que você diz, né? Elas ouvem o que você faz. Perfeito. Porque o que você faz fala tão alto que as pessoas não ouvem o que você diz. Perfeitamente. Perfeitamente. Muito bom. E o líder de sucesso não é aquele líder que só inspira. É aquele líder que desenvolve outros líderes e os capacita a desenvolver novas lideranças. Nossa. Então o sucesso, ele só é sucesso quando você tem sucessivos sucessores bem-sucedidos. Nossa Senhora. E aí, David Rangel? Fala aí, David. Sensacional. Wesley, eu tenho duas perguntas para te fazer. Uma delas é bem polêmica, que é a seguinte. Atualmente, num passado recente para cá, as pessoas têm olhado para o trabalho de coaching de uma forma meio
preconceituosa, Uhum. né? Obviamente, a gente sabe que existem maus profissionais em todas as áreas, né? Mas aí eu queria lançar para você essa pergunta para que você falasse um pouquinho qual é o maior desafio de um profissional de boa índole atuando nessa área para poder mostrar para aquelas pessoas que querem te contratar que realmente vale a pena, que você Desmistificar. não é esse mau profissional. Qual o maior desafio disso e qual que foi o maior desafio da tua vida e quais lições você tirou desses desafios? Perfeito. Vou até colocar tudo isso dentro desse contexto do coaching. O coaching, infelizmente, como você bem disse, ele ficou queimado no Brasil. Porque muitos que se formaram, que não conseguiram resultados, ou seja, não conseguiram ganhar dinheiro fazendo processos de coaching, eles falaram assim, bem, eu tenho que ter um payback, ou seja, eu tenho que retornar o investimento daquilo que eu fiz nessa formação de coaching. Já que eu não consigo ter cliente, eu vou ter aluno. Eu vou inventar aqui um curso, vou pegar todo esse conteúdo que eu aprendi e vou vender na internet para ser monetizado por isso. E aí eles começaram a vender sem experiência, sem conhecimento, só jogando conteúdo, assim. Aí começou uma concorrência muito grande. O que eles foram fazendo? Vou colocar um valor mais baixo, um preço melhor, que aí eu vou conseguir vender mais. Eu cheguei a ver formação em coaching por R$ 9,90. Meu, 100% online, Ai, ai. que se você fizesse todas as aulas ali, uma imersão, num final de semana, você estava formado coach e já poderia sair para atender. Aí isso queimou muito o mercado. É claro que nós temos sempre bons e maus profissionais em qualquer área. Tem um advogado, que é fantástico, e tem um advogado que é bandido. perfeito. Os charlatões que queimam quem tem seriedade real. Tem bons marceneiros, mas tem marceneiro que só a graça. Existem Mecânicos, pedreiros maravilhosos, mas existe pedreiro também que... Então, em qualquer área, sempre vai ter o bom e o mau profissional. Só que o coaching, como ele não é muito conhecido no Brasil, a grande maioria das pessoas, na verdade, nem sabe o que é, na verdade, ser coach, o que é um processo de coaching. Ela ouve falar que coach, que o coach É um 71. é um 71, né, que esses coach aí fica só falando frases motivacionais e acha que isso é coaching. Isso não é coaching. Primeiro a pessoa tem que saber o que é ser coach, o que é um processo de coaching, quais são as ferramentas que tem para poder falar. Mas infelizmente o brasileiro fala muito o que ouve e replica isso. Então isso se torna um grande desafio para o profissional que fez uma formação séria em coaching e está trabalhando como coach. E como vencer esse desafio? Eu passei por isso. Foi a sua segunda pergunta. Para mim foi muito desafiador. Eu praticamente não conseguia me vender só como coach. O que eu tive que fazer? Eu tive que modelar, trazer algumas coisas a mais e comecei a me vender como mentor, usando ferramentas de coaching, que são fantásticas, são poderosas. E a minha formação em coaching é o integral e sistêmico. É o coach focado em resultados, mas também no desenvolvimento de inteligência emocional. Porque ninguém tem um resultado sustentável se ela não for primeiramente transformada. Então, nesse processo de coaching que eu trabalho, nessas ferramentas de coaching, a gente faz uma transformação na pessoa para que ela possa depois sustentar os resultados por longo tempo. E tudo isso, parte desse conhecimento, está nessa minha mentoria Ecologia Pessoal. Então, foi a partir daí, dessa transformação, vender de uma forma diferente, mostrando o que eu agrego na vida das pessoas, que eu consegui me vender. Consegui ser respeitado no mercado e conseguia ter resultado financeiro, principalmente com os depoimentos das pessoas que passaram pelo processo de mentoria comigo com ferramentas de coaching. Não mais me vendendo como um profissional de coaching, mas me vendendo como mentor e principalmente como consultor empresarial, por causa dessa bagagem que eu carrego de 30 anos do mundo corporativo, trabalhando nas maiores multinacionais. A que eu trabalhei mais tempo foi a Nestlé, trabalhei 12 anos na Nestlé,
em plantas do Rio de Janeiro, de São Paulo, da grande São Paulo. Então, somando a experiência de todas essas empresas, empresas de startup, de fundos de investimento internacional, de grandes empresas como a Nestlé. Então, tudo isso me deu uma bagagem muito grande para poder entrar nas empresas e saber falar de igual para igual, saber quais são as dores da empresa. E resumindo, a maior dor das empresas está justamente nos recursos humanos. Nossa. Trabalhando o CPF, a gente traz o resultado para o CNPJ. O maior ativo são pessoas. As máquinas, elas são eficientes, só que quem comanda a máquina, quem programa a máquina, quem gera inteligência para a máquina é o ser humano. Então não inverta a ordem do valor. O valor do ser humano é inestimável e isso nunca se pode se perder. E só pegando um detalhezinho do coach, nos Estados Unidos, o coach é visto como uma profissão extraordinária. Eles são muito respeitados. E muito bem remunerados muito também. bem remunerados e muito bem respeitados pelo seu nível de intelecto, de sabedoria. Imagina, cara, irmão, quem possui a sabedoria, informação, conhecimento, detém o poder de fato. Esse é grande. Então, como que aqui no Brasil isso eu convido as pessoas a buscar um pouco mais de informação, a verificar, a não colocar em um balaio só todas as pessoas, porque existem charlatões e existem pessoas sérias, pô. Existem pessoas que de fato estão aí transformando vidas, resgatando vidas para um propósito maior, assim como o Wesley Lins aqui. E pegando esse gancho aqui, irmão, eu quero fazer uma pergunta muito especial para você. Eu quero saber de você. Qual que é, nas suas palavras, na sua tradução, fazendo aquele resumão sobre tudo que você conhece até hoje aí, na sua caminhada, qual é o maior sentido da vida para você? E com isso, qual é o legado mais lindo que você deseja deixar como exemplo para toda a humanidade? São excelentes perguntas. São perguntas que nos fazem refletir. Quem ouve fica tentando, inclusive, responder essas mesmas perguntas. Isso é bom. O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. As perguntas bem feitas trazem as melhores Perfeito. respostas. Você quer se capacitar, se desenvolver, ter resultados melhores? Faça perguntas boas. É igual a inteligência artificial. A gente estava falando que por trás de tudo tem um ser humano. O principal ativo são as pessoas. Você tem as máquinas, você tem os computadores, você tem os softwares, você tem as plataformas, mas se não tiver uma pessoa por trás programando, manuseando, de nada vai ter resultado. A inteligência artificial, ela faz muitas coisas, faz coisas poderosas, mas se não tiver alguém atrás que saiba fazer um bom prompt, a inteligência artificial Comando, certo? só vai entregar aquilo. Então as perguntas é que verdadeiramente movem o mundo. Perfeito. O que faz mais sentido na minha vida é justamente viver o propósito. Porque viver o propósito é você trabalhar com os dons que Deus te deu, mas não trabalhar para você, trabalhar para as pessoas, servir. Perfeito. Jesus foi o maior exemplo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele foi o melhor líder, o melhor psicólogo, o melhor coach. Tudo isso para ser exemplo, para a gente seguir. Então o que faz sentido para mim, na minha vida, é justamente viver o propósito, e dentro desse propósito servir as pessoas, ajudar as pessoas, principalmente a elas alcançarem os resultados de viverem seus propósitos. É justamente fazer discípulos. Quando você vê que as melhores respostas estão ligadas com todo o exemplo que Jesus Cristo deu na Bíblia, Nossa. aí você tem verdadeiramente as respostas que fazem sentido para a sua vida, para os seus resultados.
E o legado que eu quero deixar é justamente esse. Que eu seja lembrado que eu fui uma pessoa que ajudei pessoas a viverem o seu propósito e, principalmente, viverem sabendo que estão botando em prática aqui na terra aquilo que Deus deu na mão de cada um. Teve um fazendeiro que ele colocou dinheiro na mão de alguns empregados. Para um, ele deu uma quantia de dinheiro. Para outro, ele deu uma quantia maior. Para um terceiro, ele deu uma quantia um pouco maior. E falou assim, eu vou viajar. Quando eu voltar, eu quero que vocês prestem contas para mim desse meu dinheiro que eu confiei a vocês. Passado um tempo, ele volta. Aquele que ele deu a menor quantia de dinheiro, ele chegou assim e cobrou. E aí aquele empregado falou assim, meu senhor, com medo de perder, de ser roubado, eu enterrei. Mas quando o senhor chegou, fui lá, desenterrei, está aqui, ó, eu não perdi. Aí chegou para o segundo e falou assim, cadê aquela quantia que eu deixei contigo, que eu confiei a você? Falou, eu coloquei no banco. Porque lá no banco, além de estar bem guardado, pelo menos gera um rendimento. Então, se eu deixou comigo essa quantia, eu te dou um pouco mais aqui, que foi justamente o rendimento desse tempo. Ele ficou surpreso. Poxa, que bom, né? Que legal. E aí chegou para o último, que tinha a maior quantia de dinheiro, e falou assim, esse eu investi. Eu tive um retorno muito melhor, muito maior do que aquele que foi colocado no banco. Mesmo sabendo que eu corri o risco de perder, mas eu fui lá e fiz e aconteceu e está aqui, ó, muito mais do que o Senhor me confiou. E é claro, esse aqui foi muito bem elogiado. Mas aquele primeiro que enterrou aquele dinheiro, foi tirado o dinheiro dele e colocado na mão daquele que tinha multiplicado mais. O que essa história quer dizer? Deus nos dá talentos. Agora, se eu pegar o meu talento e enterrar, eu não vou conseguir multiplicar, não vou conseguir abençoar, não vou conseguir transbordar na vida das pessoas. E quando Deus me dá um talento e eu boto em prática e começo a ver o resultado, Deus vai acrescentando talentos. Deus vai dando mais dons. E isso é começar a viver o propósito nessa terra. Então eu quero ser lembrado nessa terra como alguém que não enterrou os talentos, mas que multiplicou para abençoar outras vidas. Muito bom, cara. Wesley, a gente precisa fazer uma pausa para os nossos apoiadores e na volta eu tenho um momento visionário para fazer com você. Perfeito. Mas antes de ir para a propaganda dos nossos queridos visionários patrocinadores, eu quero só deixar no ar aí pra galera refletir que o maior de todos se fez menor, se fez pequeno para servir os pequenos. Então, maior é aquele que serve. Mas você só vai poder servir se você entrar no caminho de viver o teu propósito, a tua essência. Não perca tempo. O tempo é precioso, é o ativo mais precioso. Chega de viver fora do teu chamado, do teu caminho. Busque a cura, para que assim você possa ser um canal de bênçãos para curar outras vidas. Seja luz, para que assim você possa iluminar mais vidas, assim como o Wesley Lins tanto reforçou aqui. E com essa mensagem aqui, vamos partir para a propaganda dos nossos patrocinadores, para você refletir. Já já voltamos. Fala, visionários! O melhor hambúrguer artesanal de Francisco Morato e região está no Hangar Burger Bar. Fala com meu amigo Ricardinho, pede o seu lanche delicioso pelo delivery ou vá até o ambiente, né, Wesley?
Exatamente. É aquele ambiente aconchegante e também não se esqueça de aproveitar o cupom Visionário 10. Diga que você viu esta propaganda no Dupla Visão Podcast e aproveite um lanche maravilhoso e ainda tem aquele descontinho especial. Yoga Modeladores, Unidade São Caetano do Sul. É a melhor cinta do Brasil, não é mesmo, David Rangel? Exatamente, a cinta ideal para o seu pós-cirúrgico. Conforto, segurança e qualidade garantida. E você vai ter aquele resultado que você sempre sonhou. Então entre em contato agora mesmo com a Samara, da unidade de São Caetano. Os contatos estão passando aqui para vocês. Opa. Estamos de volta, queridos visionários. Vocês estão sentindo aí, visionários, a energia, o coração pulsar. Vocês estão sentindo aí o quanto esse papo visionário aqui está fazendo sentido, está trazendo óticas diferentes, está inspirando a tua vida, a minha vida. E quero dizer que me orgulho muito, muito, muito de estar fazendo parte de promover algo tão excepcional. Olha, Wesley, David, nada me completaria tanto quanto estar dividindo essa mesa em comunicação e verdadeiro propósito, como o que nós estamos fazendo aqui. O que tem acontecido aqui nesse episódio, visionários? Para mim, particularmente, é um cumprimento de um propósito, como eu falei nos bastidores. Verdade. Esse aqui, ele é uma veia, uma estrada de quem eu fui chamado, do meu propósito. E me sinto lisonjeado de estar aqui em tríade, impactando vidas positivamente. E com essa energia, com essa gratidão, com essa emoção aqui, eu passo o bastão aqui para o visionário David Rangel fazer a pergunta do momento visionário para uma águia, Wesley Lins. Por favor, David Rangel, conduza. Obrigado, meu irmão, obrigado. Wesley, primeiramente eu quero te agradecer muito, cara. Foi muito agregador, foi um prazer muito grande mesmo. Inenarrável! Exatamente. Te conhecer pessoalmente, o Wesley já havia falado de você e, cara, se comprovou 100%. Então, é realmente, como o Wesley disse, uma honra receber pessoas do seu nível, tá? Do seu nível. A gente tá muito feliz, assim, porque a gente tem recebido pessoas muito boas. Nossa. Todas as pessoas que sentaram nessa cadeira, Extraordinário. que vieram aqui, emocionou, impactou e de alguma Deixou forma... a sua mensagem. De alguma forma, eu tenho Bacana. certeza que impactou as pessoas que nos acompanham, né? E a gente está apenas começando. E começar com esse nível de informação, com esse nível de convidado, com esse nível de profissionalismo que a gente tem entregado, né? Porque o nosso propósito aqui é transformar vidas, mas também é dar base para que pessoas tenham conhecimento profissional, empresarial, expanda as Perfeito. suas mentes e as suas visões, por isso Dupla Visão Podcast, né? Por isso que a gente intitula os nossos espectadores de visionários. A gente quer realmente que as pessoas se tornem mais visionárias, que elas vislumbrem resultados melhores na vida delas e saiam de uma situação de mediocridade. Esse é o nosso maior propósito aqui. E ter você aqui, pessoas como você, com a capacidade que você tem intelectual, a facilidade de comunicação que você tem, e assim, essa disponibilidade, essa humildade com a qual você apresentou tudo que você entregou pra gente aqui, cara, Meu é Deus. só gratidão. Riquíssimo, cara. Muito, muito obrigado mesmo do fundo do coração. Pra gente é uma honra te receber aqui. Eu que agradeço. E assim, pra gente finalizar com chave de ouro, nós temos aqui um momento visionário, Uhum. que é um momento que a gente não
não deixa pauta, a gente simplesmente dá o espaço para que você deixe uma mensagem, que você entenda, que se perpetue, que seja eterna, mesmo quando você não estiver mais aqui no plano físico, que ela perdure e continue impactando pessoas. Que mensagem especial é essa que você tem para deixar? Eu tenho uma frase que resume esse meu desejo. Viva uma vida com propósito. Justamente para que a pessoa não passe por esse mundo sem fazer a diferença. Porque quando a gente vive o propósito, a gente faz a diferença. E nós fomos colocados aqui nessa terra para fazer a diferença. Então, o meu conselho, que eu quero que se perpetue, a frase que eu quero ser lembrado, é justamente essa frase que resume tudo que a gente conversou aqui hoje nesse podcast. Onde todos esses conhecimentos, essas gotas de sabedoria foram colocadas. Tudo em volta do propósito. Nós fomos colocados aqui nessa terra de propósito. Perfeito. Para viver um propósito. Perfeito. Para que essa vida tenha valido cumpra a pena. o propósito. Para que se cumpra o propósito. E tudo isso começa em Deus, não começa em nós. Olha. Então, foi Deus que nos colocou O alfa e o ômega, nessa terra. princípio e fim. E se Ele nos colocou nessa terra, foi com uma finalidade. Foi com um propósito. Perfeito. Então, nós temos que descobrir qual é esse propósito, viver esse propósito, para que a vida tenha valido a pena ser vivida. Então, eu quero deixar justamente essa frase que resume tudo isso. Viva uma vida com propósito. Muito bom, meu irmão. Sensacional, sensacional. E eu quero até fazer um agradecimento Opa, aqui pelo convite. pode fazer as suas considerações, irmão. Fiquei muito feliz de estar aqui, de conhecer esse ambiente, de saber com o nível de pessoas que vocês têm entrevistado, você tem dado a oportunidade aqui. E fiquei muito, não só feliz, mas me senti muito honrado de participar, não somente com vocês, mas com toda essa estrutura, né? E realmente essa estrutura aqui, ela está muito boa, ela está fantástica. Eu já fui em vários podcasts, inclusive amanhã estarei em outro, mas a estrutura que vocês procuraram está realmente assim no nível do que vocês estão entregando. Essa era a ideia. Não adianta ser só um bom advogado, ele tem que parecer ser Perfeito. um bom advogado. Perfeito. Não adianta vocês trazerem todo esse conteúdo, trazer todas essas pessoas em qualquer tipo de ambiente, né? Então, vocês estão de parabéns, viu, pelo ambiente que vocês... O ambiente precisa comunicar com aquilo que você deseja entregar. Isso é comunicação, Isso é comunicação. é muito mais do que falar. Exatamente. Muito obrigado. Então, eu me sinto honrado por estar aqui com vocês, de receber o elogio de vocês, fico muito feliz. É um reconhecimento do trabalho que eu venho fazendo e me desenvolvendo. E graças a Deus, tudo isso com a capacitação do Senhor, que nos dá essa oportunidade, que nos dá essa capacidade de não só viver essa vida com propósito, mas principalmente impactar vidas, né? Transformar pessoas, é o que a gente tem falado muito aqui. Eu acho que vai ficar bem frisado isso para as pessoas saírem desse podcast já com uma visão diferente. Então, pega a visão, Com certeza. tenha dupla visão. Aê! Muito bom, Sensacional, sensacional, irmão. Quero agradecer aqui. Eu vou falar pra você, cara. O ambiente, cara, que tá aqui agora, a energia, a leveza, a magnitude da grandiosidade que eu tô sentindo dentro de mim aqui, cara, é transbordante. É porque impacta, né? É impactante. Eu estou verdadeiramente impactado. É que as palavras têm poder. Perfeito. E quando as palavras elas estão direcionadas para uma mesma direção, ela se potencializa. E palavra é energia. E a gente sente, a gente não só ouve, a gente sente. E por sentir, a gente age. E agindo da forma correta, nós temos os melhores resultados. Porque pensamento gera emoções e sentimentos.
que geram comportamentos que nos trazem os resultados e retroalimenta a nossa mente. Então, para de viver um ciclo vicioso e começa a viver um ciclo virtuoso. Nossa. E com essa energia e com essa completude de propósito aqui emanado para todos os nossos visionários, eu encerro este episódio espetacular, real e cheio de propósito. Obrigado, visionários, e até o próximo episódio. Uhul!